Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre com meu coração muito emocionado que aqui me encontro às quintas-feiras, quando é dia de eu falar com vocês um pouquinho. Eu fico me perguntando como é que vocês estão me aguentando todos esses anos, porque a gente fala há tanto tempo que a gente sempre se preocupa em ser repetitiva, mas isso é quase impossível de não acontecer, porque a gente acaba assim se repetindo, mas às vezes de maneira diferente. Então eu peço que vocês perdoem as falhas e as repetições. Há muitos anos atrás, eu morava em São Paulo e tinha apenas o meu filho, que tinha na época uns 5 meses de idade, o meu primeiro filho. Então, em São Paulo, no prédio onde eu morava, não tinha assim nenhum lugar que se pudesse ficar sentadinho com a criança, enfim, eu só tinha que passear um pouquinho com ele no carrinho para poder distraí-lo um pouco, sair um pouco de casa. E nesses passeios habituais, eu conheci uma moça que morava numa casinha muito simpática, eram várias casinhas iguais, né, geminadas, e ela tinha sido a primeira narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. E olha quanto tempo faz isso, gente. Ela se chamava Ediserre. Então fizemos amizade, ela também tinha conhecimento espírita, tinha simpatia pela doutrina, enfim, quando eu ia com o carrinho do bebê, geralmente a gente conversava um pouquinho. E num desses encontros, qual não foi a minha surpresa, quando ela me disse que tinha 2 convites para um chá que seria oferecido a Chico Xavier, num clube muito grande que havia lá em São Paulo, um clube, inclusive, de um nível assim de pessoas mais abastadas e tudo mais, e esse clube todo ano fazia um chá em benefício das pessoas que precisavam, e nesse chá o Chico ia estar presente. E ela me perguntou se eu queria ir. Vocês adivinham o que eu respondi? Fiquei assim, em êxtase, né? Nunca tinha visto o Chico, já tinha lido muitas obras, mas assim, nunca tinha visto o Chico. Então, o meu marido ficou com o bebê e eu fui com ela para o chá. Inclusive, eu fiquei junto com ela com o pessoal da televisão. E algumas pessoas pediram autógrafo para mim, achando que eu era da televisão Tupi. Isso é uma brincadeira. Então, a gente ficou ali, a gente tinha um lugar assim privilegiado para ver quem ia falar, enfim. Meu Deus do céu, quando o Chico chegou, não dá para a gente descrever a emoção daquele momento, especialmente para mim, que tinha verdadeira loucura para conhecê-lo. Ele foi, então, convidado a falar um pouquinho para as pessoas que estavam lá. E aí pegou o microfone, aquela simplicidade,
aquela energia maravilhosa, e falou assim para nós: meus amigos, há muitos anos atrás, eu fui informado pela espiritualidade que eu iria ganhar um tesouro. E como meu pai vendia bilhetes de loteria, eu acreditei que o meu pai ia encontrar um bilhete premiado e nós iríamos enriquecer. Chico tinha uma vida de muita pobreza, muita humildade, não é? Aí ele disse assim: mas isso nunca aconteceu. Meu pai nunca encontrou um bilhete premiado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu sei qual é o meu tesouro. O meu tesouro são os meus amigos. São todos vocês que estão aqui. Aí ele disse: vocês estão vendo esse terninho que eu estou usando? Meus amigos que me deram. Os sapatos que eu estou calçando, meus amigos que me deram. A minha camisa, a minha gravata, meus amigos me presentearam. E eu estou aqui porque o carro dos meus amigos me trouxe. Então hoje eu entendo que o tesouro que eu fui avisado que encontraria são os meus amigos. Os meus amigos são os tesouros do coração. E eu acredito que nós todos possamos usar essa frase: nossos amigos são tesouros do coração. E nunca é demais nós dizermos a eles o quanto os amamos. Então, nessa casa, eu já estava aqui sentadinha, emocionada, ainda mais quando a Ana fez a prece, por sentir justamente isso. Ao longo dos anos, a casa completou 32 anos. Ao longo dos anos, quantos amigos, quantos entes queridos nós fizemos ao longo da jornada. É impossível para a gente guardar a fisionomia de todos, mas todas as pessoas que a gente encontra, que manifestam um carinho por nós, porque nos conhecem daqui, a gente abraça e a gente fica feliz. Então, os verdadeiros tesouros são os tesouros do coração. As coisas deste mundo, todas elas, são passageiras, mas o amor, a amizade verdadeira, isso a gente carrega para sempre. Então, não há palavras que descrevam o que a gente sente quando está assim junto de vocês e da espiritualidade amiga. Mas eu gostaria um pouquinho de falar também que nesse chá em que eu conheci o Chico, tive esse privilégio, formou-se depois uma fila imensa para cumprimentá-lo. E eu, evidentemente, entrei na fila. Então, um monte de pessoas. Aí, quando chegou a minha vez de apertar a mão dele, não dá para descrever, porque até hoje me emociono. Ele disse assim, eu não disse o meu nome para ele, e ele disse: Sueli, nunca pare de estudar e nem de trabalhar. E eu guardei esse conselho para a minha vida, em todos os sentidos. Estudar, porque por mais que estudemos, o que sabemos diante desse universo divino, diante desses mistérios que nos envolvem, que estão em toda parte, tudo é mistério ainda para nós, porque é quase indevassável tudo que nos cerca. E por mais que estudemos a doutrina, sabemos pouco diante da maravilha que ela é. E Jesus, que é nosso mestre, que é nosso amigo maior, que está sempre conosco, como interpretar tudo que Jesus realizou quando entre nós? Devolveu vista a cego de nascença, fez paralíticos voltarem a andar, limpou leprosos. Não sei se vocês já viram um leproso. Quando nós fazíamos parte do Fraternidade, que nós ficamos lá por 14 anos, nós uma vez fizemos uma viagem para Pirapitingui, onde tinha um leprosário muito conhecido. Então, nós tínhamos uma aula antes de entrar no leprosário, porque havia algumas pessoas que levavam uma garrafinha de álcool.
achando que o álcool ia, de alguma forma, protegê-los do bacilo. E aí, nessa aula, a gente aprendeu que o álcool, ao contrário, firmava ainda mais o bacilo na pele. Então, aí era muito assim desconfortável para os doentes ver as pessoas com álcool, enfim. Então, nós fizemos tudo o que foi orientado e entramos no leprosário. Gente, não dá para descrever uma pessoa com lepra. Então, uma senhora, que ela até estava enfeitadinha, assim, para nos receber, estava bonitinha, né? E no grupo que nós estávamos, umas 3, 4 pessoas ali, que não ia um grupo muito grande, tinha um companheiro nosso que era muito queixoso, sabe aquela pessoa que nunca está bem, que está sempre chateada, tristinha, resfriada. Então, nós chegamos perto dessa senhora e eu falei para ela: ô, minha irmã, como é que você vai? Ela falou assim: ai, minha filha, eu estou tão bem, estou tão contente. E aí essa senhora falou assim para o meu amigo: e o senhor? Ele falou assim: ai, eu não estou nada bem, eu estou muito resfriado. Aí eu olhei para ele como quem diz: pelo amor de Deus, olha o que essa senhora tem. Então, assim, mas não adianta, né, gente? Certas coisas, só quando a pessoa permite que a ficha caia, né? Mas é muito interessante. Então, o leprosário foi uma experiência única também. E ali a gente observa ainda mais como Jesus é necessário em nossas vidas. Como mestre, meu Deus do céu, o que ele fez? Ele limpou inúmeros leprosos. Mas eu diria que todas essas maravilhas ainda são pequenas perto da mensagem que ele deixou. A mensagem que o mestre deixou é eterna. Ela é o maior estudo sobre a felicidade que pode existir. Ninguém pode ser feliz sem amar. Ninguém pode ser feliz sem se doar. Ninguém pode ser feliz pensando só em si. E ninguém pode ser feliz realizando algo que contraria a lei de Deus. No entanto, cabe a cada um de nós, porque nenhum de nós chegou nem perto, pelo menos eu falo por mim, da perfeição, mas cabe a cada um de nós compreender, aceitar e não jamais julgar nunca. De qualquer forma, a mediunidade com Jesus, quando nós nos tornamos então instrumentos do bem, isso é maravilhoso. Às vezes as pessoas falam para mim: ai, Sueli, qual você acha que é a minha mediunidade? A gente não tem como chegar numa resposta que seja uma resposta lúcida. Médiuns somos todos. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos mediunidade. Por quê? Porque nós não somos corpos. Nós somos almas. Ninguém duvida disso. Eu não sou o corpo. Eu sou a alma que anima o corpo. Quando a alma se for desse corpo, o corpo volta para a terra. Então, a mediunidade é algo extraordinário quando a gente se dá conta de quem realmente nós somos. Nós somos a nossa personalidade humana, mas nós somos principalmente a nossa identidade divina. Como personalidade humana, cada um de nós tem o seu nome, tem o seu RG, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa trajetória terrena. Tipo de sangue, enfim. Mas, acima de tudo isso, nós somos almas temporariamente encarnadas na Terra. Jesus nos disse, não é? Que nós amássemos uns aos outros como Ele nos havia amado. Essa é a maior proposta que existe na nossa vida. Amar como Ele nos amou. Como que Ele nos amou? Ele nos amou totalmente sem posse, sem nenhuma exigência,
Quando o amor entra no campo da posse e da exigência, quando o amor começa a fazer cobranças, não é mais amor. Então, nós, até alcançarmos um amor desinteressado, mas não só pelos nossos. Claro, nós temos loucura pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, mas amar a todos é muito difícil, porque às vezes nós enfrentamos criaturas que têm comportamentos difíceis também. Então, amar é algo que eu diria para vocês que é um ensinamento e um aprendizado diário. Eu já contei várias vezes para vocês que eu tinha uma dificuldade enorme de ser aceita pela minha sogra. Então, a coisa que eu mais queria é que ela gostasse de mim, mas essas coisas não se impõem. Elas existem ou não existem. E eu, como assim, não tinha... Eu sempre fui uma pessoa sem atitude, assim, mais submissa, eu não tinha como evitar certas coisas. Então, quando eu morava, por exemplo, em Campinas, que morei 3 anos lá, a minha sogra ia para se hospedar na minha casa e ficava dias. Gente, não dá para descrever. Eu nem dormia de noite, porque eu ficava muito alterada. Quando a minha mãe chegava, eu só faltava estender um tapete de veludo vermelho. Sempre tive loucura, uma afinidade imensa com a minha mãe. Aí comecei a pedir alguma coisa para Jesus nos seguintes termos: Mestre, vou pedir para o Senhor, quando a minha sogra chegar, que eu sinta a mesma coisa que eu sinto quando a minha mãe chega. Eu acho que eu dei trabalho para ele pra caramba, mas, gente, melhorou. Não vou dizer para vocês que eu alcancei aquele nível, mas melhorou muito. Melhorou muito. E aí eu percebi que tudo também depende de nós, da energia que nós estamos irradiando, naquilo que nós passamos sem as palavras. O que nós estamos passando sem as palavras? A energia é tudo que existe. Tudo é energia no universo. Nós somos energia. Nesse corpo denso, se acelerar das partículas, volta a ser energia, e assim tudo. Então, se não houver em nós um olhar mais amplo sobre o que é estar aqui, e sobre ser um instrumento do bem, mesmo na nossa, falo por mim, na minha pequenez, ser um instrumento do bem. Não é fácil ser sempre um instrumento do bem, mas é uma proposta importante. Às vezes a pessoa acha que o instrumento é a pessoa que é médium, a pessoa que recebe mensagens, também é, mas nem sempre. Às vezes a pessoa não tem essa mediunidade ostensiva, mas quando ela percebe que as suas mãos são terminais de luz, e quando ela coloca essas mãos sobre a cabecinha de alguém, sobre alguma região do organismo que esteja fragilizada, ninguém pode duvidar que essas mãos irradiam a cura. O próprio Mestre disse: vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais ainda. Ele falou isso para os apóstolos, mas isso chega até nós. Deus, então, não criou seres em série, Ele criou indivíduos. O que você veio fazer aqui, só você pode fazer. O que você veio realizar, só você pode realizar. Cada um de nós é único. Às vezes, seres que são gêmeos univitelinos têm temperamentos totalmente diversos. Então, não é a aparência externa, é o âmago, é a alma. Não é muito incomum as pessoas chegarem perto de mim e dizerem: olha, Sueli, eu sei que você é espírita, mas assim, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu acho que morreu, acabou, eu não acredito em nada. Então eu costumo perguntar para essa pessoa que não acredita em nada, se ela ama a família.
Na mesma hora ela responde que sim, claro. Aí eu digo para ela: mas então me diga, se você acha que é tudo só matéria, quais as células do seu corpo que produzem amor? Porque mesmo as células do cérebro, que são extremamente complexas, elas não produzem sentimentos. Nenhuma célula orgânica pode produzir sentimentos. Elas têm uma tarefa no nosso corpo. Então, o amor, ele vem da alma. É a nossa alma que ama. É a nossa alma que abraça. É a nossa alma que sente. E essa alma é criada por Deus. É uma centelha da divindade. Meu Deus do céu, se nós temos essa consciência de que somos centelhas da divindade, há tanto para resolver e para construir e para solucionar num mundo tão necessitado de auxílio. Não só no campo da matéria, de ajudar, de distribuir alimento, que é importantíssimo, mas também sentir com a alma tudo o que se faz. Se você é um médium passista e você vai irradiar as suas mãos para a pessoa que ali está para receber o passe, meu Deus do céu, que trabalho maravilhoso! É um dos trabalhos da Casa Espírita que eu mais amo, dar um passe, irradiar a luz, o amor, a cura, a saúde através das nossas mãos, do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa alma. É muito diferente quando você vê um trabalho que aquele que realizou aquele trabalho colocou a sua alma. É diferente. É claro que o conhecimento, o estudo, tudo isso é fundamental. O espírita que não estuda, ele deixa muito a desejar. Mas ainda assim, se ele tiver o sentimento, meu Deus do céu, tudo vai além. Então, nós, quando temos uma conexão consciente com Deus, que é a conexão da verticalidade e não só da horizontalidade, tudo se transforma. Até quando você prepara um alimento, você o prepara com consciência de que você não está só preparando aquilo materialmente, você está colocando a tua energia. Vocês já repararam que tem pessoas que cozinham, que mesmo que você pegue a receita, não fica igual? É porque tem energia ali que é daquela pessoa. Nós somos seres únicos. Só existe uma Sueli, ainda bem, né? Senão vocês não iam aguentar. Mas assim, cada um de nós é único. Nós viemos aqui realizar essa tarefa que ninguém pode realizar por nós. Aí vocês poderiam questionar: que tarefa é essa? A tarefa de se superar, de se observar, de limitar os sentimentos menos felizes, permutá-los com coisas positivas, vendo o positivo na pessoa. Não é fácil, mas é importante. Nós não estamos juntos por acaso. Uma força maior nos uniu. Não existe o acaso. Na lei de Deus não existe o acaso. Basta ver que na natureza tudo obedece a leis perfeitas e imutáveis. E a nossa vida também. Por isso, quando a gente coloca a alma em tudo que faz, seja uma coisa mais simples possível, aquilo é diferente. Às vezes as pessoas me procuram e não faz muito tempo uma mãe chegou perto de mim e falou: ai, Sueli, meu filho está envolvido com droga, eu preferia que ele fosse um lixeiro.
Eu escutei isso e pensei, meu Deus, olha onde ela está colocando o nosso profissional da limpeza. Como se fosse a coisa mais, assim, limitada, baixa. Meu Deus do céu. Se não fosse o profissional de limpeza, nós nem teríamos entrado aqui na casa, porque estaria tudo cheio de lixo. Todos os seres são importantes. Até hoje eu só não entendi porque Deus criou a barata, mas alguma coisa ela deve fazer de bom, né? Que eu ainda não achei. É só para brincar um pouquinho com vocês. Tenho muito medo de barata. Então, assim, amores, valorize a sua tarefa na terra. Valorize. Não olhe para o lado e pense, nossa, aquela pessoa tem isso, tem aquilo, tem essa condição. Não faça isso. Você é único. Não existem duas pessoas como você. Permita que a sua alma entre em comunhão com a misericórdia divina. Quando alguém trabalha com a alma, um médico, quando o médico trabalha com a alma, você sente. Quando o profissional te cuida com a alma, seja qual profissional for. Então, por que nós não permitimos que a nossa alma se revele, falando o que ela sente? Vocês já falaram hoje para os seus entes queridos o quanto vocês os amam? Acho que vocês já falaram, algumas pessoas, né? Graças a Deus a gente tem essa condição de ver que o tempo, um dia, primeiro vai um, depois o outro retorna. Então, assim, se a gente amou e disse o quanto ama, o quanto a pessoa é importante, muda tudo. A tua saudade é grande, mas o coração está em paz. Mas quando você foi seco, duro, fechado, você vai sofrer um pouquinho mais. Então não deixemos para depois, eu amo vocês. Então vamos falar isso porque é muito importante. Somente o amor será capaz de reflorir. Cabete nos trouxe tantas letras maravilhosas de músicas, né? Ele era um poeta, era uma pessoa muito especial. Mas sobre mediunidade, que muita gente me pergunta, Sueli, que mediunidade você acha que eu tenho? Quem sou eu para saber uma coisa dessa, né? De qualquer forma, o importante é fazer o bem. Fazer o bem. De todas as formas, de todas as maneiras. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira, mas não é só o dinheiro que vai ajudar. É um sorriso, é uma palavra de carinho, é um conforto espiritual. Meu Deus do céu, há tanto para fazer. Por que nós ainda estamos retardatários, muito retardatários no campo do bem? O mundo está carente de amor. E a nossa alma carente de trabalhar. Vamos sentir o que as nossas mãos representam, esses terminais de luz. Quando você estiver com algum desconforto, com alguma situação de enfermidade, faça uma prece, a prece que você quiser, uma prece do coração, a prece que falar mais perto ao seu coração, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Coloque as suas mãozinhas com as palmas voltadas para cima, atraindo o fluido cósmico universal, que é esparso em todo o universo e tem alto poder de cura. É o hálito de Deus que está em toda parte. Absorva e depois toque o seu corpo, onde está o problema, e sinta que a sua mão ali, naquele instante, ela é um instrumento de cura. E assim você pode muitas vezes ajudar um parente, um amigo, um ente querido.
Nós muitas vezes não nos damos conta de quem somos. Eu já falei para vocês que eu fiz um curso, né? Há muitos anos a gente ficava num hotel 9 dias, é um curso de programação neurolinguística. Melhor dizendo, reprogramação neurolinguística. Era dado por médicos. Então, no dia em que ele foi apresentado o curso, esse médico, que era o dirigente mor, convidou 3 pessoas que estavam assim na plateia para ir lá para o palco. Aí foram 3 rapazes, mais ou menos da mesma faixa etária, foram para lá. Aí ele perguntou para cada um: quem é você? Quem é você? Todos falaram o nome completo, a cidade de onde vinham e a profissão. O médico escutou e depois disse: nenhum de vocês me disse quem é. Ou seja, nós nos identificamos com a nossa personalidade humana, mas nós temos uma identidade divina. Nem sempre nos damos conta disso. Às vezes nos desmerecemos, nos apequenamos, permitimos que algo nos afete de tal maneira que a gente perde o eixo. Jamais permita isso. Entre em comunhão com o seu grande eu, com o seu eu divino, e realize a sua obra com alegria. A alegria, como disse o Chico, é o pão da alma. Uma pessoa que não é alegre, que está sempre macambúzia, sempre triste, mal-humorada, a alma está ali passando necessidade. A alma está ali completamente, quase que desfalecida. A nossa alma se alimenta de luz, se alimenta de amor e se alimenta da certeza de que cada um de nós é um instrumento nas mãos de Deus. A hora em que isso acontece, tudo se modifica. Você se sente pleno. É claro que, mesmo sabendo disso, nós não somos linhas retas sempre lá em cima, nem nos cobremos isso. Nós oscilamos. Há dias em que nós estamos mais fragilizados, mas tudo isso tem que ser respeitado. Mas jamais percamos a nossa identidade divina e a consciência dessa identidade. Quando realmente nós vivenciamos isto, a nossa vida muda. A nossa forma de interagir muda. Claro que você vai lidar com pessoas muito difíceis. Não faz muito tempo uma senhora veio aqui e falou assim: Sueli, meu marido é uma pessoa tão difícil, eu não sei mais como lidar com ele, eu estou cansada. Aí eu falei para ela: meu amor, diga para ele quanto você o ama, diga para ele. Aí ela foi meio assim, achando que não era muito bom o conselho, mas foi tentar, né? Aí voltou numa outra vez e falou assim: Sueli, não adiantou nada. Quando eu falei para ele assim: puxa vida, eu falo que amo você e você não diz que me ama? Aí sabe o que ele me respondeu? Mas eu pago tuas contas. Eu pago o que você come. Por que você acha que eu não te amo? Ou seja, muitas vezes, né, a pessoa identifica o amor como as coisas que proporciona. Não deixa de ser importantíssimo, né, gente? A gente numa hora diz assim: ai, amor, é verdade, como você é maravilhoso. A gente tem que falar isso. Mas ela ficou triste, ela esperava uma outra coisa. Então, assim, o homem e a mulher têm características diferentes, não só físicas, como também emocionais, espirituais. Agora, todos nós, a nossa origem é divina. É que nós estamos num plano ainda, né, planeta Terra, em que as colocações que são feitas privilegiam o homem em muitas coisas, né? Então, demorou, por exemplo, para a igreja reconhecer que a mulher tinha alma. Até então, a igreja não achava que nós tínhamos alma. Só o homem tinha alma. Olha só, gente, há pouco tempo é que a igreja, então, reconheceu que a mulher tinha alma. Meu Deus do céu!
Quando a gente pensa em Nossa Senhora, a figura da Mãe Maria, meu Deus do céu, como não ter alma? Então, irmãos queridos, nós acreditamos que todos nós somos instrumentos do bem, porque se não fôssemos, nem estaríamos aqui. Mas que isso seja para nós um recurso de fortalecimento. Não olhe para si mesmo apenas com os olhos da matéria. Veja o seu ser por inteiro. Às vezes a pessoa tem limitações que ela acredita ter, ou no campo da personalidade, ou no campo do visual. Não dê valor para isso. Vá mais além. É a alma que expressa tudo. É essa centelha divina que está em nós. Nós, sim, nós podemos nos autocurar. Porque se nós adoecemos, às vezes, por padrões de pensamento, quando nós os mudamos, nós podemos curar a nós mesmos. Sinta a presença do Cristo dentro de você. O próprio Mestre disse que estaria conosco até a consumação de todos os séculos. Sinta. Eu e o Pai somos um, Ele ensinou. Sintamos assim. Meu Cristo interno sente assim, o teu Cristo interno também. Sejamos instrumentos do bem. Às vezes vêm pensamentos que você não queria ter, mas cuide disso. Procure limpar a sua mente e cuide também do que você fala. Quando você não tiver nada agradável para dizer, não diga nada. Apenas cale e faça uma prece. É preferível. A palavra é maravilhosa quando usada positivamente. Então vamos tomar conta de nós, orar e vigiar. Foi a orientação do Cristo. Considero um dos maiores conselhos do Evangelho, o orai e vigiai. Então, amigos queridos, que na noite de hoje possamos sentir a energia divina tomando conta de nós, de cada um de nós, irradiando-se do topo da nossa cabeça, envolvendo todo o nosso ser, nosso corpo físico, alimentando nossa alma, iluminando o nosso caminho, e que essa luz possa espalhar-se por todos aqueles que nós amamos e por todos aqueles que ainda não conseguimos amar, que todos recebam a graça divina através da nossa oração, do nosso pensamento. E como Francisco de Assis, possamos dizer: Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu semeie o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde a treva se instale, Senhor, possa eu levar a Tua luz. Faz com que eu deseje mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo na Tua luz, Senhor, que nasceremos para a vida eterna. Que assim seja. Beijo para todos. Até a próxima.